Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A Revolução Industrial, 1870 a 1914. Em 1897, no 60º aniversário do reinado da Rainha Vitória, comemorou-se a unificação nacional e imperial, ficando marcada assim a metade de um período no qual o mundo transformou-se radicalmente. Este foi o ápice da Grã-Bretanha em sua campanha para liderar e dominar a Europa na corrida rumo ao império, visando a herança das glórias e benefícios das grandes civilizações do passado. Em Portsmouth, após os cerimoniais protocolares, os reis e rainhas, príncipes, chefes de Estado e dignatários presentes assistiram a uma exibição do poder de força naval britânico. Tratava-se de uma rememoração da força em que a Grã-Bretanha havia conquistado seu império e como se propunha conservá-lo. 4 anos mais tarde morreu a Rainha Vitória. Mas o espírito da sua época, o espírito de uma vigorosa confiança própria e de um arrogante orgulho nacional, perdurou, não somente na Inglaterra, como também no mundo ocidental. Entre 1870 e o começo da Primeira Guerra Mundial, tanto na Europa como na América, o mundo transformou-se de forma quase inacreditável, mais rapidamente do que nunca e talvez mais depressa que em nenhuma outra época a partir de então. Durante aquele período, os europeus tiveram à sua disposição uma alimentação melhor, melhores moradias, melhor instrução, foram governados de forma melhor e defendidos. Suas formas de governo, configuradas como impérios, alastraram-se por todo o planeta, e em 1900 as civilizações europeias haviam sucumbido ao seu domínio. O Império Britânico ocupou quase 1/4 da superfície do mundo, incluindo os grandes blocos continentais da Índia, Canadá e Australásia. Enquanto o Império Francês havia ocupado a África Ocidental e uma parte do sudeste da Ásia. Os portugueses, espanhóis, holandeses, belgas, alemães, italianos, dinamarqueses, otomanos e russos governavam povos submetidos, assumindo o direito de continuar dominando. Londres controlava o maior império do mundo, governando suas posses imperiais com dignidade autocrática, manejando as populações nativas com um equilíbrio primorosamente harmonizado, misto de força, coação e concessões. No entanto, os conceitos de liberdade política, partilhados pelos americanos e franceses, os quais haviam presenteado a América com a Estátua da Liberdade, também eram respeitados na Inglaterra. O poder e a prosperidade do Ocidente na segunda metade do século XIX derivaram da criação de comunidades políticas e sistemas econômicos estáveis e seguros. O dinheiro estava a salvo, os parlamentos garantiam seu uso pelos governos, existia um padrão ouro para garantir seu valor. A libra esterlina e o franco germinal ofereciam uma taxa fixa de câmbio, válida no mundo inteiro, em uma época na qual a maior parte dos americanos ainda tratavam com rolos de fumo. Na base do progresso industrial, depois de 1850 encontrava-se um sólido sistema bancário em rápida expansão cujo centro era Londres.
Com o desenvolvimento dos cabos oceânicos e dos telégrafos transcontinentais, o sistema bancário podia contatar Londres com Yokohama ou São Francisco num instante, e os compradores potenciais de chá, café ou grão podiam comparar os preços do mundo inteiro. Foram cultivados novos territórios para abastecer de alimento a Europa. Os agricultores da Argentina, Austrália, Rússia, Hungria e América do Norte competiam para provocar a queda dos preços e produzir maiores quantidades. A partir de 1860, foi aumentada a quantidade de grão que chegava à Europa desde o outro lado do mar. Itália, no caso, aumentou 20 vezes suas importações de grão entre 1880 e 1887. A expansão das estradas de ferro na América do Norte obrigou a descer os custos dos alimentos no mundo inteiro. Em 1874, custava 23 centavos transportar um basete, medida de pesos secos equivalente a 35 litros, desde Chicago a Nova York. Em 1881, passou a custar apenas 14 centavos. Os preços dos transportes marítimos caíram 1/10 parte no caminho transatlântico entre Liverpool e Nova York. O preço dos alimentos sofreu uma rápida queda. Na Inglaterra, uma bisnaga de pão, que em 1870 consumia uma importante parte do salário semanal, em 1904 representava uma parte muito pequena. Por primeira vez, os europeus não passavam privações, podiam alimentar-se de forma adequada e ainda dispor de dinheiro no bolso. Este fato originou as indústrias de serviços, tanto na Europa como na América. O excesso de dinheiro em metálico era gasto em prazeres e diversões, férias, melhores moradias, roupas e transportes. Havia começado a era do consumidor e, para satisfazer a nova demanda, as indústrias inundaram o mercado com todo tipo de novos artigos. O artesanato antigo e as indústrias rurais cederam passo a um sistema de fábricas cujas bases eram o carvão, o ferro e a energia do vapor, de onde surgiram as locomotivas, trilhos, arames, ferramentas e outros novos artigos. A produção de carvão na Europa aumentou de 173 milhões de toneladas em 1871 a 594 milhões de toneladas em 1914. Nos Estados Unidos, o aumento foi ainda mais rápido. O valor dos artigos produzidos foi incrementado 33 vezes entre 1860 e 1914. O grande destaque, porém, foi para a revolução na tecnologia. Estimuladas pela inventiva britânica, as novas indústrias adotaram as técnicas mais recentes, aplicando ciência e máquinas em processos anteriormente manuais. Abarcando vastas áreas que iam desde as grandes cidades da América até os recém-descobertos lençóis petrolíferos da Rússia, a tecnologia recebeu considerável impulso e adquiriu uma importância que mudou a forma de vida das pessoas. As invenções surgiam, uma após a outra, fazendo progressar mais ainda as economias das nações industrializadas. Os primeiros dirigíveis projetados na Alemanha eram um símbolo dos novos tempos. A invenção do Conde Zeppelin voou pela primeira vez em 1900 e entre 1910 e 1914 os Zeppelins foram os pioneiros das viagens aéreas com passageiros. Na América, em 1900, os irmãos Wright entraram na história de forma imprevista com a primeira máquina voadora que era mais pesada que o ar. Poucas pessoas teriam acreditado que esta monstruosidade mecânica perduraria muito além dos elegantes dirigíveis. O petróleo e a acumulação de poder econômico e capital abasteciam e estimulavam a criatividade. A Standard Oil da América, fundada por John Rockefeller, absorveu quase todos os seus rivais menores, controlando o 95% do mercado petrolífero a partir de 1905. John Pierpont Morgan formou o maior trust do mundo de aço, ferro, bancos, estradas de ferro e transportes marítimos. Industriais como Alfred Krupp fizeram algo parecido na Alemanha. A chegada da indústria transformou a sociedade ocidental. Na década de 1860, a maior parte da população morava em aldeias ou sítios. Em 1914, o maior número de pessoas já havia passado a morar em povoados e cidades. Nos Estados Unidos, havia 35 cidades com populações superiores a 100 mil habitantes. A maior transformação operou-se na Inglaterra, cuja mão de obra rural caiu até um intranscendente 10% da população ativa no decorrer do século XIX.
O exemplo mais representativo do êxodo rural teve por cenário o outro lado do Canal da Mancha, na Alemanha, onde a transformação foi levada a cabo em uma geração. O número de cidades cresceu rapidamente à medida em que a Alemanha se industrializava, de tal forma que, a começos do século XX, havia quase 30 cidades cujas populações eram superiores aos 100 mil habitantes. Houve grande afluência de pessoas às cidades para abastecer as novas fábricas com sua mão de obra e comprar seus produtos com o excedente dos salários. O mundo camponês tradicional desabou em ruínas. As novidades mecânicas fascinaram aos jornalistas, aos escritores e aos pensadores e convenceram adultos e crianças a se desfazer de seu dinheiro. As novas modas, como a das árvores de Natal introduzidas no mundo anglo-saxão pelo príncipe Alberto, foram aproveitadas pelos anunciantes, comerciantes e fabricantes dispostos a aproveitar ao máximo o crescimento de uma população urbana entregue a um consumismo despreocupado. O rápido crescimento das cidades foi acompanhado por uma revolução na estrutura social europeia. Surgiu uma nova classe média empenhada em instalar e dirigir a indústria moderna, ansiosa por subir na escala social e decidida a melhorar e modernizar as cidades. Esta nova classe chegou a dominar a vida urbana com a planificação de cidades e a introdução de novos caminhos e estradas de ferro. Esta mudança incidiu na antiga aristocracia que passou da agricultura para a indústria, a mineração e os bancos. Foi nas grandes cidades que a alfabetização e a instrução universal se transformaram em norma. Esta foi a grande era da escola e da universidade. Muitas pessoas que foram mobilizadas ou transferidas à raiz destas mudanças não estavam satisfeitas com a vida do novo proletariado urbano europeu. Mais de 40 milhões de pessoas abandonaram a Europa entre 1850 e 1914, rumo ao Canadá, Estados Unidos e América do Sul. Onde quer que fossem, os imigrantes europeus levaram na bagagem, lado a lado, uma nova espécie de dinamismo, muitas vezes fruto do desespero e os adereços da nova ordem econômica. Entre estes, o mais importante foi a estrada de ferro. A construção de ferrovias era relativamente barata e rendia lucros imediatos ao abrir novas áreas para a exploração econômica e a colonização. Partindo de menos de 8 mil quilômetros de trilhos em 1850, principalmente na Inglaterra e Estados Unidos, as estradas de ferro dispararam até 283 mil na Europa e 358 mil na América do Norte em 1870. As estradas de ferro se alastraram, levando o comércio e a cultura europeia aos novos territórios em toda a África, Ásia e América do Sul, começando a quebrar desta forma o isolamento e a independência das sociedades antigas. O barco a vapor possibilitou um enorme aumento da velocidade das comunicações transoceânicas. Estes avanços levaram os europeus a uma posição na qual puderam explorar tanto no aspecto geográfico como no econômico, chegando a dominar o planeta. Foi nesta época que o comércio adquiriu um caráter realmente internacional. Artigos de toda a espécie podiam ser comercializados e distribuídos com eficiência e rapidez no mundo inteiro. Em 1914, 2/3 dos fretes marítimos mundiais transportavam mercadorias e os banqueiros e financistas que organizavam tais transportes amassaram grandes benefícios, em especial os de Londres. Em 1870, grandes áreas do planeta estavam sob o controle de uma ou outra potência europeia. O incremento da rivalidade entre elas, a demanda inesgotável de matérias-primas e as melhorias nos transportes e nas comunicações fez com que em 1914 não ficasse quase nenhuma região do mundo em condições virgens. Os novos imperialistas pareciam considerar o mundo como uma inesgotável caverna de Aladim, repleta de recursos, com direito a controlar, saquear e explorar. Atiçados por um misto de cobiça e extraordinária curiosidade, os europeus levaram sempre que possível o carregamento de sua cultura dominante e sua tecnologia a outros continentes.
Isto também serviu para enaltecer as frontes coroadas da Europa, que viram no Império um meio para retomar a conquista das suas glórias históricas. Os incentivos econômicos eram consideráveis. As inversões exteriores fizeram emerger muitos milionários. Certificados de ações para especulações petrolíferas na Rússia foram impressos em 4 idiomas. O capital de risco, como as mercadorias, a tecnologia e os armamentos, foram totalmente internacionalizados. No entanto, nem todos os lugares aptos para o comércio ou as inversões se transformaram em colônias. Por exemplo, os países da América do Sul há pouco tempo haviam se liberado ao domínio de espanhóis e portugueses com a ajuda dos ingleses e americanos. Em muitos casos mudaram uma classe de dependência em favor de outra, pois entraram nos estratos da influência econômica dos próprios países que anteriormente os ajudaram a se independizar. Naquela época, o sistema econômico mundial se apoiava no outro e nas jazidas encontradas na Austrália, na África do Sul, no Yukon e na Sibéria, as quais atraíram um grande fluxo de colonos e pioneiros. As reservas mundiais de ouro duplicaram-se entre 1889 e 1904 e o petróleo encontrado na Pérsia e na Birmânia produziu um sem número de benefícios para a Inglaterra, Rússia e Estados Unidos. A batalha para obter matérias-primas e toda espécie de mercadorias impulsou a corrida para a aquisição de novas colônias. Inclusive, os terrenos menos prometedores eram passíveis de transformações através das estradas de ferro e os modernos sistemas de irrigação. Em Quênia e Nigéria, cultivaram-se colheitas de chá, café, algodão, fumo, cânhamo e cacau, que renderam grandes benefícios. Esta prosperidade e espírito de empresa imperial detonou a explosão de um orgulho nacional que teve lugar em Londres na época de 60º aniversário do reinado da Rainha Vitória. Os ingleses estavam orgulhosos de suas tradições imperiais e acariciaram a ideia de se considerar uma raça superior, com direito moral de exercer seu poder sobre os povoados de colonos. Um inglês na Índia, por insignificante que fosse, era considerado membro da raça dos amos e senhores, e seus desejos, quaisquer que fossem, eram atendidos. Os imperialistas europeus consideravam que o império era portador da ilustração e da civilização recebidas pelas sociedades nativas que governavam, e por tal motivo deles, era o direito de permanecer ali. Rudyard Kipling recolheu este espírito em sua frase A Carga do Homem Branco, e a própria imperatriz Vitória era símbolo do triunfo imperial britânico. Entretanto, acreditava-se que a prosperidade da Grã-Bretanha dependia da continuidade de sua cruzada imperial e seus rivais europeus começaram a contestar seu direito de possuir o maior império que jamais existiu na face do planeta. Além disso, os povos submetidos começaram a organizar a oposição contra os imperialistas. Japão adaptou-se rapidamente ao desafio e resistiu à pressão da Europa, Rússia e Estados Unidos. Sob o novo regime impulsado pela restauração Meiji em 1868, os japoneses prontificaram-se à modernização de acordo com as linhas ocidentais. Em 1905, Japão havia derrotado a Rússia e já era uma nova potência comercial e industrial. Mais tarde começou a difundir sua própria forma de imperialismo em todo o sudeste da Ásia. No entanto, o êxito expansivo japonês foi uma exceção. Na maior parte das outras regiões houveram rebeliões e distúrbios generalizados que terminaram por ser reprimidos. As potências europeias e a América possuíam enormes recursos econômicos e uma superioridade militar inquestionável, enquanto que a Rússia havia expandido seu domínio aos territórios asiáticos rumo ao sul e ao leste durante a última metade do século XIX. Arrebatou territórios dos chineses e derrotou os khanatos muçulmanos. Últimos descendentes dos tártaros, sua antiga capital, Samarcanda, caiu em 1868. De forma parecida, nos Estados Unidos, os índios das pradeiras, sob a liderança de Touro Sentado, foram derrotados em 1876 e o meio-oeste até as Montanhas Rochosas ficou aberto à colonização dos brancos.
A abolição das propriedades tribais de terras, 10 anos mais tarde, deu o golpe de graça aos índios da América do Norte. Na África e em outros lugares, a superioridade da tecnologia militar ocidental possibilitou com que fosse relativamente fácil e barato conquistar e conservar os novos territórios. Todas as tentativas de resistência foram sufocadas sem piedade, inclusive na África do Norte, onde foi declarada uma jihad, ou guerra santa muçulmana, contra os invasores cristãos. O maior dos impérios não cristãos, o dos turcos otomanos, tampouco conseguiu resistir o poder de força dos europeus. Os otomanos foram despojados de seu império na África do Norte pelos britânicos, franceses e italianos. Na China, a começos do século XX, a dinastia Qing encontrava-se nas últimas etapas da decadência. Os esforços de modernização eram entorpecidos pelos mandarins manchus, que ainda tentavam manter os europeus a uma distância prudencial. No entanto, as potências europeias acreditavam que a China fosse um imenso mercado potencial para suas mercadorias, motivo pelo qual competiam para obter tratados comerciais especiais em Pequim, Xangai, Fuzhou, Hong Kong e outros portos importantes. O nacionalismo chinês e o sentimento anti-europeu alcançaram seu ápice durante a denominada Rebelião dos Boxer, nos arredores de Pequim no ano de 1900. Rebelião sufocada pelos europeus e americanos. Em 1912, o último imperador Qing abdicou. Uma força revolucionária, posteriormente chamada Kuomintang, sob o comando de Sun Yat-sen, começou a reagrupar as forças nacionalistas chinesas. A desintegração de praticamente todo o mundo não europeu atiçou o apetite da Europa Ocidental. Agora havia surgido uma sociedade de massas na qual o eleitorado podia ser galvanizado mais profundamente mediante chamamentos ao orgulho nacional, expressado em termos cada vez mais histéricos. Face aos problemas de pobreza do mundo ocidental, parecia óbvio que a solução encontrava-se em explorar o mundo oriental com maior eficiência. Os problemas da civilização, com abundantes fábricas nas cidades, podiam ser resolvidos mediante a exportação dos proletários às novas colônias. Desta forma, terminou por ser natural, inclusive para o liberalismo, apoiar o desenvolvimento do poder nacional, a fabricação de armamentos e a pressão constante dentro das nações europeias para competir pelas posses imperiais. As energias feudais do passado foram unificadas com as energias industriais do presente. A cavalaria ainda simbolizava a força dos prussianos, mas o bastião do poder da Prússia era o império industrial dos Krupps. Para um Estado europeu que quisesse alcançar um império além do mar, os grandes buques eram uma necessidade impostergável. Grã-Bretanha construiu uma enorme frota naval na década de 1890 e, como resposta, a Alemanha armou outra. Os russos aliaram-se aos franceses para ameaçar e conter a Alemanha. A Áustria era aliada da Alemanha e, com a conivência desta, tentou controlar os estados balcânicos para construir seu próprio pequeno império. O herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Franz Ferdinand, foi assassinado nos Balcãs no dia 23 de junho de 1914 e explodiu então toda a rede de alianças, ciúmes recíprocos e tensão imperial. Depois de 1914, o mundo jamais poderia voltar a ser o mesmo.